podcast. Podcast de quê? É mais um podcast de RPG. Muito bem-vindos a mais um podcast de RPG. E hoje eu quero trazer um assunto que é polêmico, porque senão a gente nem traz. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisas que têm acontecido, assim, umas novidades sobre esse mundo RPGístico aí. Uma delas é que acabou o financiamento do Dragonbane. Eu tô gravando no dia 13, uma sexta 13, e o financiamento acabou ontem, quinta, 12 de março, e foi um sucesso estrondoso. Ele passou de 1.000 e poucos % a meta. Eles botaram, acho que nos dois últimos dias, mais uma meta de melhorar a qualidade da folha, da impressão dos livros, e atingiram mais uma meta. Então, um sucesso estrondoso do Dragonbane. Eu fiquei muito feliz com isso. Outra que eu tô lendo, Daggerheart. Demorou, achei que ia chegar ano passado, a Jambô enrolou e do nada, assim, eu recebi um aviso no e-mail num dia, no outro estava aqui. Eu moro na mesma cidade da editora, então talvez eu tenha sido um dos primeiros a receber. Fiz até um vídeo que tá lá no YouTube em que eu apareço, porque aqui eu faço podcast pensando no Spotify, né? Muito porque eu sou um cara que escuta podcasts no carro ou na academia. Não, eu não sou um cara de academia, eu sou bem magro, mas quando eu vou na academia ali, por questões de saúde ali, tô ali levantando com muita sofrência ali, meus 2 quilos, fazer um bíceps ali, eu tô ouvindo ali alguém falar de RPG. Talvez por isso eu não esteja ficando mais forte. Enfim, não quero pensar nisso agora. Só que eu tava pensando, né, gravar, que surgiu um tempo livre. Eu também tô editando um podcast, a pedido do Vinícius Lara, lá da comunidade do Old Dragon, do Covil do Velho Dragão, mas eu resolvi parar pra ele gravar e editar o meu, que é mais rápido. Então, perdão aí, pessoal. Perdão, não sabia. Ao mesmo tempo que eu tô tomando um café aqui, ó. Aqui é um podcast, não tem fake. Eu falo, tô tomando café porque eu realmente tô tomando café, embora esteja uns 33 graus aqui em Porto Alegre nessa tarde. Dito isso, o que eu quero falar hoje é sobre um problema em... Pô, o cara resolveu buzinar agora. Ô, irmão, tô falando um assunto sério aqui. Bom, depois vou ouvir se vazou na gravação. Eu quero falar sobre XP, pontos de experiência e níveis, evolução dos personagens, e comparar alguns sistemas e problematizar algumas questões. Quando eu comecei a jogar RPG lá, o sistema próprio do mestre Rafael tinha feito, baseado no AD&D que ele jogou com o pessoal lá, não tinha muito essa questão de quantidade de XP. Eu lembro que era bem... Os personagens evoluíam e a cada 3 chefes da campanha a gente passava de nível. Ou eram 3 chefes menores, digamos assim, e se tivesse um chefão muito poderoso, ao derrotar ele a gente conseguia passar de nível. O que já era problemático, porque... Mas na época, adolescente, a gente pensava em resolver as coisas de outra maneira que não sentar porrada no chefão. E depois de um tempo, a gente migrou, assim que eu ganhei o livro do D&D 3.5 e mestrei e começamos a estudar ele com afinco. Ele tá todo detonado, inclusive eu peguei ele aqui para lembrar exatamente o que ele dizia. Os pontos de experiência
eles são adquiridos enfrentando monstros. O mestre determina o XP do personagem no final de cada aventura baseado nas façanhas que realizaram. Ou seja, ele não te... E aí diz que quando tu atingir XP é suficiente, passa de nível. Ele não te estimula a pensar criativamente. Aí eu lembro de várias cenas assim durante as nossas jogatinas em que eles encurralavam, sei lá, um grupo de goblins e sobrava um só e, por óbvio, eu raciocinando com a cabeça dos bichos, vou botar esse bicho aí a fugir. E geralmente eles corriam atrás, não deixavam fugir. E não só pra ele não contar e trazer mais goblins, mas que eles queriam o XP daquele goblin. Então eles enxergavam os monstros como um blocão assim de XP pra passar de nível. E isso não é tão legal assim. Então... E o D&D 3.5 ele ainda dizia que os personagens despendem tempo entre aventuras treinando, estudando ou praticando suas perícias. Então, e se eles não conseguissem fazer isso, o mestre podia limitar o ganho de XP ou até reduzir. Ou seja, o mestre... E eu lembro que tinha algumas magias, coisas que tiravam XP e o personagem podia voltar ao nível anterior. Loucurada, assim. Acontece que para passar de nível, as minhas duas primeiras experiências foram derrotando. Tem que matar um monstro. No primeiro lá matar os chefões para avançar, depois com o D&D matar monstros para adquirir XP, para passar de nível, para melhorar o teu personagem. Para poder enfrentar monstros maiores que vão te dar mais XP. Eu lembro também de uma ocasião em que eles não queriam levar um ajudante porque eles ficavam putos que iam ter que dividir o XP. Eu lembro também do questionamento do cara que foi lutar, tombou no meio de uma luta, desmaiou, não chegou a morrer porque o D&D 3.5 não tinha como morrer, era impossível morrer. Tu tinha que chegar em menos 10 de vida e tu ia perder, tu zerava e ia perdendo um por turno. No momento que passou um passarinho na janela, aqui o gato ficou enlouquecido, mas tem rede na janela. Não se preocupem, o gato não está jantando. Seria um café da tarde, no caso, mas não. E aí... Pô, cheguei até a me perder. Olha aí o que tu fez, gato. Me perdi aqui. Me lembra o que eu tava falando mesmo. XP. Bem, e o personagem ele ia perdendo 1 de vida por turno até chegar em menos 10, que aí sim ele morreria. Óbvio que sempre dava tempo do grupo terminar o que estava fazendo e ressuscitar aquele personagem, ele voltar a 0 de vida, pelo menos, enfim. Era impossível morrer nos D&D 3.0, 3.5. Depois... o que eu ia dizer é que o personagem desmaiou no meio da batalha e eles questionam, mas se ele desmaiou e a gente derrotou o bicho, sendo que ele nem chegou a dar um golpe, a gente vai ter que dividir o XP com ele? Essa era uma questão muito recorrente. Eu lembro de outra situação em que um amigo chamou um amigo pra jogar com a gente, ele entrou no nível 1, o grupo já tava, sei lá, nível 5, 6, e eles levavam ele em locais que eles sabiam que tinham monstros, pra ele estar no encontro junto, ele ficava mais atrás pra ele evoluir rápido, assim. Então acabava virando aquela coisa meio esses jogos aí de tipo League of Legends, assim, que tu vai derrotando monstros fortes com personagens pra evoluir rápido, ganhar 2, 3 níveis de uma vez só. Depois de um longo tempo em que eu me aposentei, digamos assim, do RPG, resolvi voltar e comecei a ver que o melhor sistema que se encaixaria no meu estilo de
mestragem ali, porque eu gostava muito do D&D nos primeiros níveis. Até o 4º nível ali eu achava... Eu conseguia desafiar os jogadores, tanto é que eles diziam que minhas campanhas eram difíceis por isso, assim, porque... Só que depois disso não tinha como, era muito difícil. E quando eu entendi que o meu estilo de jogo era o OSR, nem sabia que existia, eu vi ali o XP por ouro. Tu ganhar pontos de experiência por quantidade de ouro que tu pega nas aventuras e traz de volta pra civilização. Legal, gostei. Até que numa campanha aí que eu tava narrando tinha tipo um banquete ali que os personagens participaram de uma festa num castelo e eles estavam olhando o cálice dourado ali e calculando, putz, se eu pegar isso aí talvez eu ganhe muito XP, hein? Então o desafio era pra ser uma trama palaciana, mas a aventura acabou tendo só umas 3 sessões e não foi adiante. O desafio que era ali pra eles investigarem que tinham sumido umas pessoas na cidade, eles se infiltraram nessa festa aí, foi por água abaixo porque os jogadores estavam pensando muito em como passar de nível e sabendo que eles ganhariam XP por ouro, eles estavam de ouro nos talheres da festa, na taça de ouro ali que tinha, nos enfeites do castelo, porque eles pensaram que se eles levassem isso para algum lugar ou uma outra cidade, chegassem com esse carregamento, eles trocariam por XP. Aí eu entendi o problema do XP por ouro. Os sistemas, de uma forma geral, estou generalizando bem, acabei de ler aqui o 3.5, eles não te incentivam a ter ideias, o XP por ideias. Eles geralmente ou nos sistemas OSR ou mais antigos, XP por ouro ou XP por derrotar bicho. E aí eu já gostava de dar XP mais por ideias, assim, mas acabava que não... Essa ideia, sei lá, 100 XP, porque o cara teve uma baita ideia. Acabava, se ele matasse uma criatura ali de um bugbear, por aí ele já ganharia quase isso, então sempre foi mais vantajoso em sistemas tipo D&D. Me desejem saúde. Abordagens não violentas acabam não sendo incluídas como um encontro. Então, isso é uma prática que depois o Old Dragon até incentiva que, se tu resolver um encontro sem luta, tu ganha XP também. Eu acho que deveria ganhar até mais. Porque, daqui a pouco tu tá num lugar cercado de bichos e tu consegue resolver de uma maneira inteligente. E em vez de tu enfrentar lá o troll dentro de uma caverna, se tu derrubar uma parte da caverna na cabeça dele e conseguir fugir com o que tu quer ali, eu acho que isso deveria valer até mais XP, porque tu usou a inteligência pra passar daquele desafio. Então, e outra questão é que o D&D novo, por exemplo, ele te dá muito recurso pra chutar os bichos. Então, faz mais sentido tu enfrentar 2 goblins do que tu, sei lá, tentar resolver de alguma outra maneira, convencer eles a não te roubar, enfim, botar eles pra dormir e sair fora, porque provavelmente eles vão aparecer, então de novo na tua cola, então mata que daí resolve o problema.
E eu vi em alguns sistemas como... algumas aventuras prontas, inclusive no Old Dragon tem também bastante isso aqui. Quando ganhar um XP por marco, o D&D, algumas aventuras, principalmente da quinta edição, te dizem isso, né? Tá, quando terminar uma missão ali, faz o personagem ganhar um nível. Então todos os personagens que participaram daquela aventura vão ganhar um nível. Por que isso não é tão legal e eu não gosto tanto? Porque se o cara tá só andando junto ali e ele não fez nada, ele vai evoluir igual ali. Então é tipo o cara que não fez nada, mas alguém botou o nome dele no trabalho e ele vai ganhar o 10 junto ali. Eu não gosto muito dessa abordagem porque isso incentiva os jogadores a não se arriscarem tantos, que são... Sempre vai ter na mesa um que é mais protagonista, talvez mais de um que seja protagonista. Mas tem alguns personagens que são mais tímidos e eles só vão indo junto. No momento em que tu joga o holofote nele para ele resolver alguma situação, é a hora dele dar uma baita ideia, é a hora dele brilhar. Agora, se ele sabe que só andando junto ele vai conseguir evoluir da mesma forma, talvez ele não esteja tão preocupado assim em pensar em maneiras fora da caixa de resolver uma situação. Aí vem o Dragon Bane. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele não tem níveis. No final da sessão tu faz algumas perguntas para os jogadores, é óbvio que eu vou ignorar porque eu achei bem ruim isso. Talvez todos que participem vão ganhar algum ponto por conta de terem vindo na sessão, enfim. Mas tu tem inúmeras perícias, se não me engano são quase 30 ou 30, enfim, não lembro de cabeça aqui. E no fim da sessão, todas as vezes que tu tirou um acerto crítico, que eles chamam de dragão, ou um erro crítico, que eles chamam de demônio, tu marca um X num quadradinho que tem do lado da perícia que tu usou primeiro. Ao final da sessão, tu faz uma rolagem para ver se tu vai evoluir naquela perícia. E aí tu ganha mais um ponto nela. Então talvez tu role e não evolua nela. Então tu vai evoluindo muito aos poucos e não tem níveis, tu só vai melhorando as perícias. Então quanto mais tu usa, mais tu tem chance de ter um acerto ou um erro crítico nela para marcar e no final tentar ganhar um ponto naquela ou em outra, porque se tu tiver marcado 2 vezes ela, tu pode escolher rolar para outra perícia que tu queira. E o Dragon Bane também tem uma evolução que tu pode contratar um professor para treinar determinada perícia ou determinadas magias, no caso do mago, que ele vai melhorando, né, o nível dele em magia. Pra resumir assim, uma coisa que me fez muito pensar no problema do XP por ouro foi quando eu ouvi o Café com Dungeon ou Balbi contando uma situação em que os personagens queriam roubar o tesouro de uma masmorra. A motivação deles era isso. No momento que eles viram que a porta era toda dourada ali, eles não quiseram mais enfrentar esse desafio de entrar na masmorra. Eles deram um jeito de arrancar a porta e levaram de volta para a civilização. E aí ganharam o XP ali, já tá bom para eles. O problema de dar XP por matança em detrimento de roleplay é que os jogadores eles vão acabar não pensando tão fora da caixa
E é por isso que eu sou muito contra o balanceamento dos encontros. O sistema é desbalanceado dos encontros. Não, não. Se tu entrou na caverna do bicho e o bicho é muito forte, o problema é teu, saca? Então basta, tu é um nível 1, me encontrou um troll, dá teus pulos, tu pode fugir dele. É óbvio que sempre vai ter aquele que vai pra cima e o grupo todo talvez pague por isso, porque vai querer defender ele. E aí o mestre que é ruim, né? Mas o roleplay, tipo, a atuação, a sacada pra resolver as situações sem combate, ele deveria valer até mais. E como é que a gente chega num... Eu gostei do que o Dragonbane propõe, não 100% com a regra que ele escreve no livro de fazer perguntas ao fim da sessão, até porque as perguntas ali não são legais. Mas como é que a gente resolve então essa questão, já que matança excessiva não é tão divertido? Quer dizer, tem personagens que vão, jogadores, né, que vão gostar do combate. Mas na minha cabeça, e eu quero muito, eu tô gravando muito pra receber comentários e saber como vocês lidam com isso. Na minha cabeça o XP pode ser sim por combate, mas ele pode ser aumentado caso a solução encontrada seja outra, seja criativa. O XP ele pode vir das ideias. Então, se o cara teve uma baita ideia, no final da sessão tu vai dar um XP pra ele. E isso de ser no final da sessão é interessante. Eu lembro que uma vez a gente estava jogando e eles derrotaram um monstro muito poderoso. Não vou lembrar qual era agora, mas era poderoso. E um dos personagens caiu ali, ficou com pontos negativos. Isso no D&D ainda. E eles começaram a querer... A gente sempre fazia uma pausa ali no meio pra fazer mais café, né? Pipoca e tal. E eles ficaram pedindo se eu não podia dar o XP antes do fim da sessão, porque faltava bem pouquinho pra ele avançar de nível. Se eu desse o XP no intervalo ali, o que eu fiz, porque eu era mais bonzinho do que hoje, ele passaria de nível e ganharia o dado de vida ali do próximo nível e acordar e continuar jogando. Então, não que eles não fossem conseguir estabilizar ele ali e tal, mas... Enfim. Então, nos meus jogos, eu premio muito as boas ideias. Eu costumo dar um XP extra por encontro, caso o encontro não resulte em matança. Mesmo que eles tenham matado um ali do grupo adversário, se eles derem um jeito de não matar todo mundo desenfreado, XP e não avanço de nível por marcos. Então, pô, eles conseguiram chegar num determinado lugar, entenderam tudo ali, pô, vão ganhar um XP por isso, ao invés de passar de nível, né? E eu não vou ficar me preocupando. Eu já não me preocupo, tá? Mas é um problema de muitos mestres ficar se preocupando com que tipo de criatura eu vou botar, se eles vão estar em tal nível. Então eu não me preocupo com isso. XP por objetivos também é legal. Então é isso que eu queria trazer aqui sobre XP. Eu queria trazer de algum outro sistema que agora eu confesso que eu não tô lembrando. Mas é isso, eu falei do D&D, falei do Old Dragon, falei do Dragonbane, que são os três que eu tô mais por dentro, assim, dessa evolução. E vocês podem até me dizer que outros RPGs apresentam outros tipos de evolução. Enfim, vamos lá. Tô aqui para debater melhores formas de distribuir XP. E também problematizar, que eu não gosto de XP por matança e acho XP por ouro
Não sei. Talvez eu que não tenha me adaptado, ou talvez eu tenha dado azar de pegar um grupo que queria roubar tudo que fosse dourado pra passar de nível. Então, me digam aqui o que vocês acham. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Até a próximo podcast. Mais um podcast de RPG. E tchau!